Voltamos a apresentar Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce e Pedro Erlon. Voltamos com o programa Condomínio em Foco na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço e Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Hoje com o Valberto Costa, ele que é administrador de empresas e também expert na área de corretagem de imóveis, fazendo hoje a conexão entre mercado imobiliário e gestão de condomínios. Eu quero começar, Valberto, esse segundo momento, perguntando se você acredita que os condomínios deveriam ter políticas mais claras e atualizadas em relação ao acesso para corretores no interior do imóvel. A gente comentou um pouco sobre isso, por isso eu penso que é interessante a gente destrinchar um pouco mais isso. Há uma política clara em relação ao acesso de corretores de imóveis? Não há? Depende do condomínio. Como é que isso tem funcionado na sua percepção? Então, assim, tudo depende realmente do condomínio, tá? Da orientação que é passada. A administradora é importante nesse quesito. Porque se a administradora não treina os seus funcionários, não dá uma orientação, fica muito fácil o corretor entrar ou qualquer outra pessoa. Tá? A questão realmente da identificação do corretor, tá? Isso é importantíssimo para todos os condomínios. O que eu percebo é o seguinte: às vezes condomínios de casas, né, são mais rígidos do que os prédios. Perfeito. Tá? Tem prédio realmente que a gente chega, eu vou visitar apartamento tal, estou com a chave aqui, o porteiro abre, deixa entrar, não pergunta, não tem identificação. Porque também devia perguntar, né? Pelo CRES, né? A documentação. Tem que solicitar o CRES do corretor, porque a gente não sabe se realmente é ou não é, entendeu? Exato. Pode ser um truque, né? Hoje em dia tá cheio de artista aí. Foi como eu disse, assim, quando o porteiro, né, quando o condomínio tem essa regra clara lá, já definida, tem que ter a identificação do corretor. Isso facilita bastante a venda do imóvel, porque é um ponto positivo para o condomínio. Perfeito. Entendeu? Às vezes, construtoras recebem alguns imóveis como parte de pagamento e, para poder entrar, eles fazem uma declaração de visita. Tá? Perfeito. Uma liberação para a gente ir lá. Mas, fora isso, o condomínio tem que exigir também o CRES, a identificação. Você já presenciou situações em que o comportamento inadequado de um funcionário do condomínio comprometeu uma negociação, uma visita, uma abordagem por parte do corretor? Já sim. Sem contar o Santos só os milagres, né? Então, defina uma situação, diga pra gente uma situação que aconteceu. O que acontece? Às vezes a gente chega assim, o porteiro já é um pouco não tão educado, né, como a maioria, e isso acaba atrapalhando. Há muitos porteiros, então, mal educados. Existe bastante, tá? Mas teve uma situação Eu quero recomendar o Instituto Carlos Conce aos condomínios que têm esse trabalho para trabalhar a comunicação e excelência no atendimento. Exatamente. Seria muito bom que todos fizessem isso. Mas teve uma situação que foi de uma zeladora que ela estava levando o lixo para fora. E quando foi na hora de colocar, né, num local adequado lá, ela saiu jogando de qualquer jeito, deixou a calçada suja. Olha só, rapaz. Que infelizmente a cliente já disse: Valberto, já não me interessa mais. Um condomínio desse que... E eu tive que concordar com a cliente. Exatamente. É absurdo. Que a pessoa limpa dentro do condomínio, na calçada, que também faz parte do condomínio, suja, não tem e condições. assim, um condomínio de um padrão bom. Tá? Sim, não tô falando, médio alto padrão. Exatamente. Falta, isso. Com certeza, treinamento, né? Isso Capacitação. mesmo. E isso, gente, é treinável. O comportamento é treinável. Índole é índole, mas o comportamento é treinável e a gente pode virar a chave, né? Quando a administradora, assim, faz aquele treinamento, né? Dá a orientação correta, facilita bastante para a gente. Perfeito. Quando a administradora realmente só joga o funcionário lá e ponto final, entendeu? Por isso, assim, que as Ampere Imóveis hoje, administrando condomínios, os condomínios que a empresa, né, administra, nós corretores, é muito mais fácil lá. A gente vender, de negociar, de mostrar o imóvel. Então, surgiu a ideia aqui, eu vou logo conversar com a minha produtora para a gente lançar aqui o curso Comunicação e Excelência no Atendimento em Condomínios de Médio e Alto Padrão. Perfeito. A gente fazer um trabalho bacana, né, Marcos? Aproveitar e fazer o comercial também. Tenho certeza que o Nilo vai gostar desse parceiro. Nilo, meu grande parceiro, grande amigo, nos deu a honra também de participar do Instituto Carlos Conce lá nos nossos cursos. E realmente é um cara que tem uma ideia avançada, né? Uma visão fantástica. Bom, que tipo de relacionamento você costuma ter
com síndicos e administradores. Né? Na sua experiência, a maioria tem ajudado ou tem dificultado o seu trabalho? Não fala agora dos porteiros, etc. Fala dos síndicos e administradores. Então, o síndico é um papel, assim, é importante o papel do síndico, tá? Às vezes eu faço questão de conversar com o síndico, até na frente do cliente, até para poder passar realmente assim mais uma tranquilidade para quem vai comprar, para poder mostrar assim que o condomínio não tem uma inadimplência alta, entendeu? Que está tudo bem assim organizado, mostrar as benfeitorias que já foram feitas, entendeu? Porque assim, administrador e síndico é importante, até para a conclusão da negociação, tá? Porque para poder concluir, né, o registro, né, do imóvel, a gente vai precisar de uma declaração de quitação do condomínio. E eu tenho assim, contato direto, tanto com administradores como com os síndicos. E os compradores, eu penso, aí você que vai me dizer, que os compradores costumam perguntar sobre a gestão, né, do condomínio, que tipo de informações eles querem saber, principalmente. Sim, não, isso conta muito mesmo. Querem saber, então, como é que estão as contas, Isso. Geralmente, assim, eu sempre peço aos proprietários que me mandem um boleto do pagamento atual do condomínio. Porque lá tem o espelho de tudo. E através daquilo que a gente passa mais tranquilidade também para o cliente. Perfeito. Tá? A gente, quando mostra assim, ó, tá aqui o valor do condomínio, aqui tá as contas dele, vê o que tem poupança, né, caixa, fundo de reserva. Tudo isso assim é importantíssimo mesmo. Porque imagine você comprar um imóvel que já tenha um problema financeiro. Aí, ou seja, vai surgir uma taxa extra. Vai surgir uma taxa extra. É um condomínio que de 800 vai pular para 1.000. Exato, Aí fica difícil. Você já teve experiência, Roberto, com condomínios que fazem questão de colaborar com os corretores, seja com visitas agendadas, material informativo, acesso facilitado, aqueles condomínios que valorizam, respeitam o trabalho do corretor? Você tem alguma experiência? Esse você pode dizer o santo. Não, que vem na sua cabeça assim. De cabeça não, eu não vou lembrar, mas assim, vou lembrar de uma situação que eu estava lá aguardando um cliente, né, para mostrar um apartamento, e o próprio porteiro me chamou depois, disse: Alberto, vem aqui. Ele disse: tem uma parente aqui de uma moradora que me procurou, né? Vem aqui na portaria para saber se tem, entendeu? Posso passar seu contato? Eu disse, lógico. Ou seja, assim, muitos prédios sentiu confiança em você? Né? Muitos prédios, assim, eles trabalham com essa, vou dizer assim, parceria, assim, com essa ideia de ajudar o corretor, né? De passar os clientes, porque se reconhece o corretor, é um cara competente, de boa índole, né? Exatamente. Acabam buscando essa parceria. Isso. Muito bacana, muito importante saber disso. Tá. Pois bem, e existe uma demanda por condomínios com estruturas sustentáveis ou soluções como energia solar, reuso de água? Como é que o mercado tem trabalhado com essas questões? Isso também, assim, o pessoal pergunta bastante. Bastante, né? A questão da água, a questão da energia solar. Isso, energia solar principalmente, porque acontece, a maioria dos prédios tem a parte da cobertura livre, e alguns já estão implantando energia solar, que isso daí o pessoal conta muito. Lixo reciclável também, né? A coleta do lixo também é importante fazer isso. Muito bom. Tá? Questão da água, né? Como é que funciona? Porque tem outras, hoje nós temos outras possibilidades de aquisição de água, né? Então, a questão de você reutilizar a água, tá? Principalmente de chuva, essa questão assim, é mais em condomínio de casa. Condomínio de prédio existe, mas não são muitos aqui, tá? Até pelo fato de ser muitos prédios mais antigos. Sem dúvida. Os novos, eles estão tentando adequar isso, mas não é tão simples. E como é que você tem sentido, por exemplo, a água fornecida por uma empresa ligada a casal ou por empresas particulares que estão fornecendo água para condomínios, caminhões tanques de água, né? Como é que isso tem acontecido? Como é que você tem visto isso no mercado? Assim, infelizmente, a empresa que fornece água aqui para a capital não é muito boa, não é muito legal, tá? E assim, aí realmente os condomínios têm que solicitar os caminhões-pipas, tá? Os moradores não gostam disso. Mas tem que ser feito, né? Infelizmente. Então tem havido uma busca muito grande de águas, de caminhões tanque, né? De água. Isso. Aqueles caminhões assim. E o que não é bom, assim, até por causa do acesso ao condomínio, né? Porque às vezes eles estão trancando garagem, estão fechando rua. Entendi. Né? Mas o custo-benefício acaba sendo positivo. Em relação a isso, sim. Tá? Em custo-benefício, sim. Mas... Fica aí um abraço para o amigo Ferreira Hora, né? Que está aí com
com um trabalho muito interessante também nesse sentido. Também nos deu a honra de participar do curso lá do Instituto Carlos Conce. Então fica Ana Ola Ferreira. Grande abraço. E olha aí, viu? Tem essa brecha aí, né? Já que a empresa que está fornecendo, segundo o Valberto, não tem experiência, não ajuda muito. Não está ajudando muito, não. Fica aí, né? E cuidado, claro, para não trancar a entrada da garagem, né? Exatamente. Pois bem, quais são as atitudes mais eficientes que você já viu, Valberto, com a sua experiência, de um condomínio que facilita a venda ou locação de imóveis em seu interior? A gente fez uma pergunta parecida, mas agora a gente está sendo mais específico, tá? Então, o que é que nós temos de atitudes eficientes, né, que o condomínio facilita a venda ou locação de imóveis em seu interior? Algum aspecto específico, alguma informação? Não, então, jeito para acompanhar? Então, o que acontece? Assim, a educação dos porteiros é o principal, porque é a porta de entrada, né, da gente. Isso. Entendeu? Às vezes a gente leva uma cliente mais com idade que precisa do elevador, né, de Sim. acessibilidade. O porteiro vai lá, ajuda, entendeu? Faz todo esse trabalho. Isso conta bastante. Como faz diferença, né? As informações no mural também, Sim. tá? Que a pessoa, quando entra no elevador, aí você vê a informação certinha, né? Sim. Tudo atualizado. Isso Legal. também ajuda. É isso que eu digo assim, o condomínio bem administrado, tanto, né, pela empresa e pelo síndico, isso ajuda bastante na hora da venda. Bacana, bacana. Você falou em mobilização aí, né? Acessibilidade, localização. Como é que tem funcionado hoje nos prédios mais jovens, digamos assim, né? A questão da mobilidade, da acessibilidade. Tem tido uma preocupação maior com a acessibilidade? Como é que tem funcionado? Ah, com certeza. Eu, inclusive, estive num prédio de um amigo meu, que eu achei bastante interessante, que eu passei até para o síndico do meu, que nos elevadores estava braille, né? Para quem tem a Braille, deficiência perfeito. visual, Legal. para a pessoa poder sentir isso. E eu não tinha visto ainda isso em prédios. Eu já tinha visto em alguns condomínios de casa, mas em prédio não tinha visto. Tirei uma foto e mandei para o síndico. E, legal, muito Dei bom. ideia. E é relativamente fácil, né, de fazer essa sinalização. Simples, custo né? baixo, entendeu? Exato, Ou seja, assim, a acessibilidade hoje é fundamental. Fundamental. E hoje, muitos os prédios mais novos, né? Essa preocupação com o elevador também, né? O elevador de acessibilidade para Não, tem que ter. pessoas com deficiência. Tem Então, que ter. realmente tem que ter, tem que cumprir. Tem gente que tem prédio aí que está colocando só o local, mas não coloca o elevador nunca, né? Isso aí tem que ter cuidado, né? Infelizmente, tem algumas construtoras que trabalham dessa forma. Mas a maioria já coloca o elevador. E aí o futuro condômino, né? O potencial comprador inteligente já vai verificar essas questões, né? Exatamente. Porque às vezes ele está bem, mas tem uma mãe, uma avó de Não, às vezes você até machuca o pé e não consegue Ou subir pode a machucar o escada, pé, boa. né? Entendeu? Não, perfeito. Um acidentezinho simples, acontecer. entendeu? Você precisa dessa acessibilidade. Exatamente. Entendeu? E não Muito falo bem. só do prédio, mas também falo em calçadas também, Sim, tá? também. Porque Né? hoje, Que isso é infelizmente, importante. Isso é importante para o condomínio também. Perfeito. Acessibilidade também, aquelas rampas tão básicas, né? Isso. Perfeito. Pois bem, e aí, como é que você enxerga a evolução do perfil dos compradores nos últimos anos? Os compradores também têm evoluído, né, Valberto? Não, com certeza, cada vez mais exigentes. Assim, eles... O que eles exigem mais? Então, a informação, tá? O corretor tem que passar a informação totalmente correta, tá? Você não deve nunca omitir nenhum tipo de informação. Certo? O comprador, quando nos procuram, ele já fez uma pesquisa antecipada, tá? É mais esclarecido, né, hoje, né? Hoje é bem mais esclarecido, tá? A acessibilidade da informação é muito rápida também, tá? E assim, eles buscam muito assim, o principal sempre na hora da escolha é localização, tá? Localização. Isso. E o perfil do prédio. Entendi. Certo? A exigência realmente tá grande. Eu entendi, mas para quem isso. está nos ouvindo, descreva o perfil do prédio. Vamos lá, um prédio novo, Sim. tá? Bem conservado, porque Certo. existem prédios novos que Mal infelizmente conservados, não mal tão- administrados, né? não são bem administrados, tá? Com área de lazer, Perfeito. tá? E um condomínio de baixo custo, tá? Porque Legal. a tendência do condomínio sempre é aumentar, nunca diminuir. Perfeito. Né? Ou seja, se você já vai adquirir um condomínio de R$1.000, é se preparar para sempre ir subindo. Perfeito. Tá? Os prédios mais novos hoje, eles têm mais números de apartamentos por andar.
Tá? E consegue fazer que o condomínio seja um pouco mais baixo. Isso. E tem uma área de lazer Exatamente. bastante interessante. E um outro ponto também, varanda. Varanda, todo mundo gosta de uma varandinha, né? Todos os clientes buscam uma varanda. Tá? A gente tem um prédio aí que tem apartamentos com varanda e sem varanda. Com varanda vendeu muito rápido. E o sem varanda, infelizmente, demorou um pouquinho aí. Vendeu, mas demorou mais do que o previsto. Você falou em varanda, e aí eu lembrei, eu estava ministrando um curso de comunicação, persuasão e sucesso em vendas. Eram 60 corretores da Márcio Raposo Imóveis. Fica um abraço para o Márcio Raposo, o Massinho, aqui também. E aí falou-se na questão da varanda, aí um dos corretores perguntou, e como valorizar ao falar sobre varanda? Bom, você pode dizer o seguinte, dependendo da situação, você pode falar, olha, esse condomínio, esse prédio, ele tem uma vantagem, os apartamentos têm uma vasta varanda, então pode dizer, esses apartamentos têm uma vasta varanda. A varanda ficou maior, né? Assim, muitos quando perguntam de varanda, eles já perguntam, é gourmet? Exatamente. Né? E hoje também o pessoal quer varanda gourmet. Muito procurada, que legal. Muito bem. Pois bem, a gente está já chegando ao finalzinho do programa, Roberto, mas eu queria saber, você falou um pouco disso, mas eu creio que é interessante, qual a relação entre o valor do condomínio, a taxa, tá, e a atratividade do imóvel para o público comprador? Então, eu queria que você definisse mais ainda isso, já que a gente conversou um pouco antes sobre isso, mas a relação entre o valor do condomínio e a atratividade do imóvel para o público comprador. Faz essa relação com mais especificidade. Assim, o valor do condomínio, ele é importante, porque é o seguinte, se você vai adquirir, né, um imóvel muito antigo, você tem que se preparar para o seguinte, taxa extra. Tá? Os prédios antigos, eles precisam de uma manutenção maior. Tá? Como você disse, é natural, né? Vai se desgastando com o tempo. Aí, e geralmente, esses condomínios mais antigos, né, esses prédios mais antigos, eles têm um condomínio mais alto. Perfeito. 1.200, 1.500. Se você vai para um prédio que são 2 por andar, aí já vai para um condomínio de um valor bem mais acima. E vai precisar sempre de uma taxa extra. Tá? Perfeito. Os prédios mais novos, eles foram construídos com terrenos maiores, com maior número de apartamentos. Isso, quando vai, né, dividir para os condôminos, o valor do condomínio fica baixo. Você tem prédios de médio padrão, de boa qualidade, alta qualidade até, com cowork, né, com área de lazer, com brinquedoteca. Eu vou citar o meu condomínio. Tá? O meu condomínio fica na Jatiuca. Tá? Quem construiu foi a Contemporânea. Uma ótima construtora. Uma ótima construtora. Fica meu abraço aí para os amigos da Telesil, para o Alfredo Breda, para o Gasta Breda, para o Leozinho. Fica meu abraço também para a Engenharc, meu amigo José Hugo Ferro, o Hugo Ferro Júnior, né? O Fernando. Né? A gente tem que falar de todos os amigos para não dar. Exatamente. Aí assim, Carlos, lá no meu condomínio são muitos apartamentos, tá? Padrão médio. Sim. Lá tem cowork, mini mercado, campo de futebol, academia, brinquedoteca, a internet é livre lá. Sim. Tá? E a taxa de condomínio lá é R$560. Muito com bom. Tudo custo-benefício? Com tudo incluso. Perfeito. Entendeu? Aí, ou seja, e quando você vai... surgiu uma taxa extra, a gente vai fazer uma melhoria. Quando você vai na hora de dividir para o número de apartamentos, também fica muito baixo. Ou seja, a dificuldade do síndico de aprovar algo desse tipo... É muito pouca. É muito pouca. Ou seja, um médio padrão com alta qualidade. Com alta qualidade. Perfeito. E um custo baixo. E com custo baixo, exatamente. Muito bom. Bem, estamos encerrando o nosso programa, mas em 2 minutos, né? Qual conselho você daria para síndicos e gestores que desejam ver seus imóveis mais valorizados e mais disputados no mercado? Você, como profissional do mercado imobiliário, corretor de imóveis. Primeiro, vá na Zampieri Imóveis, lá tem administração do condomínio. Tá certo. Vai facilitar bastante. Fez bem, perfeito. Mas olha assim, aí, Nilo, viu? O cara é bom, viu? Mas cuidem, façam benfeitorias, zelem pelo patrimônio, né? Garagem é importante. Às vezes os síndicos eles não tomam o cuidado essencial na garagem, deixam o piso rachado, enfim, isso é muito importante também, isso conta bastante. Tá? Perfeito. E sempre mantenham o condomínio limpo e bem informado, com os informativos certinhos, porque isso daí é diferencial. Legal. E também treine seus porteiros e seus zeladores. De preferência com o Instituto Carlos Conce, né? Comunicação e excelência no atendimento na área condominial.
Muito obrigado, Alberto Costa, pela sua participação. O Alberto Costa, que é formado em administração de empresas, profissional do mercado imobiliário desde 2004, né? 21 anos, portanto, e que muito enriqueceu o programa de hoje, tá certo? Ele também que é parceiro da Zampieri Imóveis, abraço amigo Nilo Zampieri, e também falando em construtora Delman, né? Construtora Delman aí, que faz um grande trabalho, entrega com excelência. Fica um abraço, meu amigo Delman Sampaio, né? Um abraço para Artuzinho, que fez o curso conosco recentemente, é o sucessor. Né? Do Delman. Então, um abraço também a todos nesse sentido. E assim, estamos concluindo o programa Condomínio em Foco na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícias. A apresentação deste jornalista, Carlos Conce, e hoje com a direção técnica do querido amigo Marcos Vasconcelos. Hoje não tivemos a participação do Pedro Erno, que deixou um abraço para toda a audiência, está em outra missão. Sobre a boa gestão em mercado imobiliário, você encontra na Bíblia em Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro a calcular despesas, para ver se tem o suficiente para completá-la? Vai comprar um imóvel? Tem então esse cuidado. E segundo o Alberto, importante procurar a Nilo Zampieri Imóveis, né? Exatamente. Tem muito mais reflexões no Instagram, @carlosconce_. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos na próxima terça-feira com mais um programa Condomínio em Foco na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Fiquem com Deus e vem aí o repórter CBN.